Eles estão com a gente em casa, nos parques, às vezes até no trabalho. Os cães são uma parte tão presente nas nossas vidas que é até fácil esquecer que essa amizade toda não apareceu do nada. Ela foi construída, sabe? Forjada ao longo de milhares e milhares de anos, numa jornada que é sinceramente surpreendente e que a gente vai explorar agora. Então fica a pergunta, né? Como que isso aconteceu? Como um predador selvagem, um animal da natureza, trocou a vida livre pelo conforto do nosso sofá? Vamos mergulhar fundo nessa história para tentar desvendar essa transformação que é, no mínimo, incrível. E olha, a escala de tempo dessa história é uma coisa impressionante. A linhagem que um dia ia dar nos cães se separou dos lobos há mais de 100 mil anos. Mas a domesticação para valer só começou mesmo há uns 30 mil anos. E todas aquelas centenas de raças que a gente conhece hoje, na verdade, são um fenômeno bem recente. É uma jornada evolutiva gigantesca. Para a gente conseguir entender o presente, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Vamos descobrir como essa parceria que parecia tão improvável começou lá nos tempos da pré-história. Cientificamente falando, o nome do cão é Canis lupus familiaris. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é literalmente uma subespécie do lobo cinzento. Não é tipo um primo distante, não. É um descendente direto. Toda essa diversidade incrível que a gente vê hoje de todos os cães tem essa única origem. E a prova disso está no DNA. A semelhança genética entre os cães e os lobos é de 99,8%. Esse número basicamente encerra a discussão. Ele confirma que apesar de todas as formas, tamanhos, cores, de um chihuahua a um dog alemão, a origem é a mesma, o lobo. A teoria mais aceita hoje em dia é que tudo começou por pura conveniência mútua. Tenta imaginar a cena. Uns lobos mais corajosos, menos ariscos, começaram a se aproximar dos acampamentos humanos de olho nos restos de comida. E para os humanos, ter esses bichos por perto acabou sendo útil. Eles funcionavam como um sistema de alarme vivo, sabe? Avisando quando predadores maiores se aproximavam. Foi uma aliança improvável, nascida da necessidade de sobreviver. Só que essa aliança inicial foi só o comecinho. A partir dali, a humanidade assumiu um papel muito mais ativo na história. Agora a gente vai ver como nós, seres humanos, literalmente esculpimos o cão, criando essa variedade incrível de raças que existe hoje. E a ferramenta para isso foi a seleção artificial. É bem diferente da seleção natural, onde o mais apto sobrevive por conta própria. Aqui o critério é humano. A gente escolhia os traços que queria, fosse para caçar melhor, para pastorear ou só para fazer companhia, e só deixava os animais com esses traços se reproduzirem. O impacto dessa seleção fica chocante quando a gente compara os crânios. De um lado você tem o lobo cinzento, com um crânio longo, mandíbulas super poderosas. Do outro, um chihuahua, que é um descendente direto dele, com uma estrutura que foi completamente alterada. É um exemplo perfeito e visual do poder da seleção artificial em ação. Mas todo esse poder veio com um preço. Por um lado, sim, a gente criou parceiros de trabalho e companheiros incríveis, mas por outro, essa busca por traços específicos, muitas vezes por pura estética, acabou trazendo problemas de saúde bem sérios para muitas raças, porque a gente foi passando para frente genes problemáticos. Pensa num bulldog, por exemplo. Aquele focinho achatado foi uma característica que os humanos escolheram, acharam interessante, mas isso compromete e muito a capacidade do animal de respirar. É um tipo de traço que, na natureza, a seleção natural provavelmente já teria dado um jeito de eliminar. E a mesma lógica vale para a pele de um Shar-Pei. Aquelas dobras de pele que a gente acha tão distintas, para nós é só uma aparência, mas para o animal pode ser uma fonte constante de infecções e problemas de pele. Isso mostra o custo de criar um bicho pensando na aparência e não no bem-estar dele. Bom, a gente já viu a evolução do hardware dos cães, né? A parte física. Agora vamos explorar o software. Como eles pensam, como eles se comunicam e de que jeito a domesticação moldou não só o corpo, mas também a mente deles. A domesticação também mudou completamente a forma como os cães se comunicam. Raças que são consideradas mais primitivas, como o husky siberiano, ainda têm um jeito de se comunicar quase idêntico ao do lobo. Agora, em contraste, raças de companhia, tipo o Cavalier King Charles, perderam muitas dessas habilidades. Eles acabam mantendo traços de comportamento mais parecidos com os de um filhote pela vida inteira. Então, como a gente constrói uma ponte de comunicação com eles? A resposta está no adestramento. E não é sobre dominância, é sobre criar uma linguagem em comum. Quando a gente entende o animal, usa repetição, reforço positivo e regras claras, a gente permite que duas espécies tão diferentes consigam, de fato, viver em harmonia.
Para fechar, vamos explorar o legado de toda essa relação. Uma parceria tão antiga, tão profunda, é claro que ela ia deixar um impacto gigantesco na nossa cultura, na nossa história e até nas nossas mitologias. Pensa só, de divindades como Anubis no Egito Antigo a soldados no exército romano. De símbolos eternos de lealdade, como Háchico, a heróis da vida real, como Balto, e até pioneiros espaciais, como a Laika. Os cães não foram só espectadores da história humana, eles participaram ativamente dela em todos os momentos. E aquela famosa frase, o melhor amigo do homem. De onde será que ela veio? Não é só um ditado popular que surgiu do nada. Ela foi popularizada em 1870 num discurso super emocionante de um advogado chamado George Graham West. Ele estava defendendo um cliente por causa da morte do cão dele, o Old Dram. E as palavras que ele usou capturaram um sentimento tão universal que ecoa até hoje. E isso tudo nos leva a uma reflexão final um pouco provocativa. A gente chama o cão de melhor amigo, mas tem uma corrente de pensamento que diz que o cão é, na verdade, o parasita mais bem-sucedido da história da Terra, um ser que evoluiu perfeitamente para explorar a nossa necessidade de companhia. E aí, qual é a verdade? Amigo leal ou parasita perfeito? Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio dessa relação tão complexa e fascinante.